Boa tarde, pessoal que já está assistindo a gente. A gente só vai esperar uns minutinhos aí para poder fazer o link lá com o YouTube. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal entrar também, mas rapidinho a gente já começa o nosso webinar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês. Boa tarde, pessoal. A gente estava aguardando só alguns segundos até todo mundo conseguir entrar. Agora estamos ao vivo também lá pelo YouTube. Obrigado pela presença de vocês, por poder tirar um minutinho aí no dia de vocês para escutar a gente. A gente trouxe aqui um time de especialistas para bater um papo junto com vocês. A gente vai se apresentar rapidinho. Da Solinftec estou eu e o Bruno Pavão. Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Também está aqui com a gente o Thiago Martins. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. O Paulo Arbex também, tudo bem, Paulo? Fala, Guilherme. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo de bom. E o Fernando também está com a gente. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, Guilherme. Tudo jóia? Então vamos lá. Gente, a gente queria discutir um pouco hoje com vocês, falar um pouco sobre a produção e trazer os técnicos para poder dar um ar mais técnico para essa apresentação. Então, por favor, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês, usar do conhecimento que a gente está trazendo para vocês. Aqui embaixo, na telinha de vocês, tem um QIA. Com esse QIA, vocês podem mandar as perguntas. É importante que vocês concentrem as perguntas no QIA, porque a gente só vai responder as que tiverem sido feitas por ali, tá bom? Tem um chat também, se vocês quiserem falar com a gente ou com algum dos outros que estão participando, vocês podem mandar um alô por ali, tá bem? Se vocês tiverem alguma dificuldade dentro do YouTube, podem mandar lá dentro do chat do YouTube, que a gente tem uma equipe também monitorando por lá, tudo bem? Então vamos começar, pessoal. A gente separou alguns temas para falar. A gente vai falar aqui principalmente de 3 temas macro, então vamos falar a respeito do preparo de solo junto com o Thiago, vamos falar também um pouco sobre a plantabilidade junto com o professor Paulo, e no final vamos falar aí sobre pulverização com o Dr. Fernando, tá bem? Então esses são os temas macros. Vamos começar, Brunão? Pode ir passando a apresentação. A primeira parte vamos começar, lógico, pela fundação e falar desse processo, não só dessa operação, mas desse processo que é tão importante para a formação. Tem aqui um mini currículo, depois a gente disponibiliza para vocês também poderem saber quem são os nossos companheiros no webinar de hoje, tá bem? Falando um pouco do preparo do solo, então, falar dessa operação e desse processo que é tão importante para a gente, a fundação de tudo, é o início de todo o processo. Então, Brunão, manda bala aí, fala para a gente um pouco sobre o preparo de solo. Legal. Bom, a gente resolveu abordar o tema de preparo de solo porque, igual o Guilherme já começou introduzindo, hoje ele é a base da instalação de muita lavoura no país, né? A gente sabe que o plantio direto também cresce bastante, mas a fundação para ter sempre ali uma base, uma condição física do solo bem estável, bem interessante para a gente começar a lavoura com tudo, é a operação-chave, né? E assim, é uma operação que a gente acaba tendo que ter o maior cuidado possível, porque é uma operação extremamente cara. A gente acaba utilizando aí tratores de alta cavalaria, um consumo bem grande, e quando a gente acaba trazendo ainda para o âmbito da correção de solo, então, nem se fala do custo que a gente coloca nisso, né? E ele é uma operação que ela é determinante para as operações que vão vir em sequência. Então, um preparo hoje, a qualidade do preparo de plantio, o Thiago vai poder trazer bastante conhecimento para a gente, ele é fundamental para que a gente tenha um plantio bem estabelecido ali, igual o Paulinho vai trazer bastante fundamento para a gente.
vai trazer toda a parte de tecnologia de aplicação para ter as condições ideais ali dos pulverizadores poderem estar performando na lavoura e, consequentemente, lá na colheita, né? E refletindo isso aí em produtividade, tá? Bom, como que a tecnologia ela vai conseguir ajudar a gente, Guilherme, e os telespectadores, como é que ela vai conseguir ajudar a gente com os indicadores, por exemplo, que a plataforma Solinftec gera para que a gente consiga ter alguns insights, alguns inputs da lavoura para a gente poder tomar ação e acompanhar a questão da qualidade da operação, né? Então, é alto custo do início ao fim. O legal para a operação de preparo de solo dentro da nossa plataforma é trazer um âmbito que a gente possa analisar equipamentos de mesmo modelo dentro da mesma operação performando diferente. Então, aquele olhar que a gente faz na lavoura de trazer o sentido nosso de aquele trator é o que melhor performa, trazer isso em forma de dados, que a gente pudesse olhar equipamento a equipamento e entender por que às vezes, igual no caso que a gente está apresentando, pode, dentro da mesma operação, mesmo modelo, apresentar 3, 4 litros por hectare de diferença entre esses equipamentos. E o Thiago vai abordar bem efetivamente com a gente como é que pode funcionar a interpretação desses dados hoje que a tecnologia gera para que a gente possa tomar as ações nas máquinas, dentro da própria fazenda, dentro da manutenção, para a gente trazer para um ambiente muito mais equilibrado, né? Ô, Bruno, e aí eu queria te fazer uma pergunta que é assim, a gente sabe que o preparo de solo hoje ele não tem sido realizado em todas as áreas, a gente escolhe algumas áreas que são prioritárias para fazer o preparo de solo. Você pode comentar um pouco a respeito assim dessa importância, porque se a gente já está escolhendo algumas áreas, quer dizer que essa operação ela é vital para todo o processo, né? Exato. Se a gente já está trazendo uma certa parcela ali da propriedade, né, da lavoura, que a gente vai precisar entrar com essa operação. Então, ela já está sendo caracterizada como uma operação fundamental para dar início naquele talhão. Então, quanto mais a gente puder trabalhar isso com qualidade, é o caminho que a gente está colocando investimento, está investindo em operação ali, em máquina e talvez num corretivo, por exemplo, e a gente não quer que esse trabalho que foi desempenhado ali tenha que ser refeito com certa antecipação. Então, assim, nas lavouras hoje, principalmente de algodão, as áreas que a gente estava tendo nos últimos anos crescendo lavoura de algodão, quando a gente tenta entrar com lavoura de algodão em cima, na próxima safra, no mesmo talhão, o preparo de solo é indispensável para essas áreas, né? E aí a gente tem sempre que estar manejando a questão da sobreposição, a qualidade de velocidade, e principalmente consumo e os aspectos mecânicos dos equipamentos. O Bruno, e pegando o teu gancho aí dessa parte de as mesmas máquinas numa mesma área podem ter um consumo diferente, eu pergunto aí para o Thiago, e isso muito provavelmente está relacionado à forma como você calibrou aquela máquina, como os implementos estão preparados, como a forma como você se prepara para fazer aquela operação, é isso mesmo? Com certeza. São várias variáveis que a gente tem, né? Desde a questão de regulagem, uma tecnologia dos rodados que está nessas máquinas, né? Pode ser as mesmas máquinas, mas pode estar desequilibrada, pode ser que tenha pneu diferente, né? Desenho de garra diferente, são muitas variáveis que vão impactar nisso. Ótimo. E aí, quando a gente está falando de todos os aspectos que o Thiago acabou trazendo para a gente, imagina que hoje uma média a gente pode ter aí R$70 por hectare sendo desempenhado só com a operação de mecanização agrícola para essa operação e ainda está gerando um custeio com a manutenção, com a qualidade. Então, acho que melhor do que a gente aqui, Gui, ter o professor Thiago aí para conversar com a gente sobre esse equilíbrio operacional. Eu vou soltar um vídeo aqui, Thiago, e você fica à vontade para ir comentando, tá bom? Ok. Pessoal, então esse vídeo foi feito aqui na região do Mato Grosso, tá? Região de Lucas do Rio Verde, e consegui pegar esse trator, né, totalmente desequilibrado, fazendo um preparo de solo, uma grade. Se vocês observarem, nesse momento, o trator começa a ficar saltando, acho que começa a saltar, não sei se todos já viram esse
esse fenômeno, né, que é chamado aí de power hop ou galope, né? Por que acontece isso aí? Esse desequilíbrio operacional acontece devido o trator não ter um equilíbrio correto, principalmente na distribuição de peso do eixo dianteiro, do eixo traseiro. Geralmente, quando o trator está em desequilíbrio, né, é devido à questão dessa distribuição, principalmente no eixo dianteiro, não está entre o parâmetro lá de 35% a 40%, e no traseiro, geralmente aí de 60% a 65%. Quando não é respeitado esses parâmetros, né, a gente tem aí esse desequilíbrio. E eu não consigo manter uma velocidade normal com esse trator e nem ter uma qualidade correta dessa operação, porque ele fica saltando, aí ele muda a altura do cabeçalho ali, ou da grade, ou do sucessório que estava puxando, ele não consegue manter essa velocidade, e pode ser esse um dos fatores, né? Se eu tenho dois tratores trabalhando aí no campo, um que está acontecendo isso e outro não. Se eu tenho lá uma ferramenta que consegue mensurar os dados de consumo, uma das questões pode estar relacionada com esse desequilíbrio, né? É bastante importante. Em muitas regiões, quando o solo está muito seco, acontece essa questão aí. Exato. E aí é onde a gente pode utilizar, né, Thiago, essa avaliação máquina a máquina ali dentro e entender a variabilidade de velocidade dentro do mesmo talhão, a variabilidade de consumo conforme a máquina vai desempenhando o trabalho dentro do talhão, né? Sim, com certeza. Eu vou passar o comando aqui dos slides para o Thiago. Thiago, você fica à vontade para continuar a tua explanação. Eu só aproveitar um momento aqui para reforçar uma coisa, pessoal. Para quem está no Zoom, aqui embaixo a gente tem um Q&A. As perguntas de vocês podem mandar por ali, que a gente já vai passando para o Thiago. A gente não vai deixar no final um momento para perguntas, então podem ir fazendo que a gente vai passando elas no meio da apresentação. Vamos lá. Ok, pessoal. Então, como eu disse, o equilíbrio operacional está realmente muito ligado com a questão do preparo do solo, porque se o trator estiver desequilibrado, como na imagem que vocês viram anteriormente, eu não consigo ter um trabalho bem feito, tá? Outra questão que está relacionada com isso aí são as tecnologias construtivas dos pneus. Os pneus, eles têm pneu diagonal, que seria mais simples, depois eu tenho pneu radial. Dentro do pneu radial, eu tenho radial IF e tenho radial IF. E ainda tem também pneus mistos, né, que eles falam lá, aqueles pneus twin, que é misto radial e diagonal. Então, a gente tem que prestar atenção se realmente a frota, né, ela tem um padrão igual de pneus, de mesma bitola, de mesmo diâmetro de pneu, né? Ou até mesmo se essa frota que eu tenho na fazenda, se ela tem diferentes tipos de garra montada no mesmo trator. Se eu olhar nessa imagem aqui abaixo, por acaso eu fui numa fazenda e verifiquei essa imagem. Se vocês olharem aí no canto abaixo do lado direito, um pneu tem o desenho de garra mais reto, né, de barra mais reta, e o outro mais angulado. Geralmente, esse tipo de pneu, os que têm as garras mais retas, né, ângulos mais retos, geralmente ele traciona mais em solo seco, né? Se eu tenho um pneu com ângulo de garra diferente, mais angulado, geralmente ele é melhor de autolimpeza e não traciona tão bem em solo seco. Então, isso também vai influenciar totalmente no desempenho de uma máquina quando eu comparo uma com a outra, porque às vezes é a mesma potência, mas está dando diferença. Mas por que está dando diferença? Pode ser devido à questão do pneu, né? Até o desenho de garra vai influenciar nessa questão, né? Bom, quando a gente passa para a parte da lastragem, que está amarrada juntamente com esse equilíbrio, vou mostrar alguns resultados, né? Isso aqui são resultados que foram coletados realmente em condições de fazenda, tá? Não foi nem instrumentado o trator, foi pego realmente o controle que a gente tinha na fazenda, né, deles encherem lá o tanque do trator para ver realmente essa diferença de consumo. Então, o que foi feito? Nessa fazenda, tinham lá tratores que estavam com a lastragem bastante elevada, né, e tratores depois que foi feito um trabalho de readequação de lastragem, o trator ficou com uma quantidade bem menor de lastro, e a gente vê sensivelmente a redução de consumo, principalmente na condição de subsolagem, que é de preparo do solo, né? Antes, esse trator conseguiu uma redução aí de 4,7 litros por hora, né? Passando aí de uma relação peso-potência de 60 quilos por cavalo para 48,2. Isso, é claro,
levando em consideração a patinagem. A patinagem, mesmo ele estando com uma relação peso-potência mais leve, ele ainda estava no parâmetro abaixo dos 15%, que é o que o pessoal geralmente usa na prática, né? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão de lastragem também. A gente sabe que a lastragem geralmente tem algumas propriedades que não gostam de mexer muito, porque fala que é trabalhosa, que demora um certo tempo, mas assim, tem que ter uma certa organização para fazer isso, porque o impacto ao consumo é muito grande. E quando se começa a trabalhar com essa relação aí de trabalhar na relação peso-potência, de imediato consegue reduzir sensivelmente a questão aí do consumo de combustível, tá? A gente observando aí, né, as questões aí dos pesos, né, e a redução que se teve aí. Bom, quando a gente fala essa ligação aí do equilíbrio operacional e vem agora para a parte do preparo do solo, propriamente dita, aí com as grades, né, a grade parece que é simples, a gente olha a grade, eu implemento que toda fazenda tem a grade, né, só que às vezes a gente não presta atenção devida que a gente precisaria de ter atenção na grade. Por quê? Geralmente a grade ela tem duas seções, né, essas grades tipo offset. A grade tem que tomar muito cuidado com a questão da seção dianteira. Se a seção dianteira tiver muito angulada a primeira parte dessa seção, o que acontece? Se a gente verificar esse perfilômetro, é um trabalho que a gente fez na universidade, principalmente em grades muito estreitas, né? Quanto menor a grade, mais tem esse efeito. Ela sempre corta mais para o lado direito. Por quê? Se eu mexo muito no ângulo de abertura da seção dianteira, abro demais essa seção, o momento aumenta demais e acaba ela comprometendo muito o lado direito, acaba forçando muito e acaba cortando mais o lado direito, né? Então, para minimizar esses efeitos, quando a gente deixa numa posição intermediária a seção dianteira, ela melhora um pouco esse efeito, né? Ela dá uma minimizada. Não adianta colocar lastro do meu lado esquerdo para tentar minimizar isso. Já tentamos fazer isso, você vê que ela só aumenta a profundidade, mas não consegue equilibrar isso aí, né? Imagina uma operação dessa quando eu estou fazendo uma incorporação de calcário. O efeito serrote que eu vou ter na minha propriedade. Cada passada que sempre ela vai virar para o lado esquerdo, né, vai formando serrote. Quando eu abro, tiro essa parte que a grade passou, e teve a parte do deslocamento lateral, a gente observar vai ver que vai ficar cheio de buracos por baixo. Sempre o lado direito vai estar mais fundo que o do lado esquerdo, né? E às vezes, olhando por cima, a gente não percebe isso aí. Somente quando coloca um perfil onde a gente consegue perceber esse efeito que tem. Outra questão é a manobra, pessoal. Manobra, às vezes o operador não está bem instruído, ou mesmo se ele virar para o lado direito, fica cheio de buracos no meio. Depois ele tem que voltar novamente naquele talhão para fazer acabamento. Isso acaba gastando combustível novamente, né? E não ficando bom o serviço. Então tem que tomar cuidado também com questão de manobra. Sobreposição. Quando eu tenho piloto automático, geralmente, às vezes alguns esquecem da questão da regulagem ali da bitola. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma grade que tem aí uma largura efetiva de 2,43 m, é uma grade de 20 discos, espaçamento de 27 centímetros a cada disco. Geralmente, pessoal, sempre o ideal é o de deixar de 1 a 2 discos sobreposto, né? Se eu não sobrepor a questão dos discos na passada, né, é claro que ela tem que ser de 1 a 2 discos. Se passar de 1 a 2 discos, eu começo a consumir muito combustível, né? Então, sempre tem que prestar atenção nessa questão. Sempre quando eu faço a regulagem no piloto, sempre eu coloco a próxima passada menor do que a largura efetiva inteira. Para quê? Para ela sobrepor de 1 a 2 discos, não mais do que isso, né? Outra questão que tem que tomar cuidado com a grade é a parte também, só voltando aqui um pouquinho, passou aqui um pouco a apresentação. Tem que tomar cuidado com a questão dos rolamentos. Tem fabricante que eu já conversei, até pediu para a gente ensaiar alguns tipos de grade, ainda a gente não fez, mas tem diferença entre os rolamentos e também os mancais. Tem umas que tem menos atrito e mais atrito. Isso aí pode ser uma diferença que eu tenho. Você fala, eu tenho a mesma grade, o mesmo trator. Por que está dando diferença? Tem o mesmo tanto de disco, o mesmo diâmetro. Pode ser devido à questão dos rolamentos ou mancais, com mais ou menos atrito. Tem fabricante que tem essa opção, e às vezes a gente não leva em consideração isso. Isso também é uma influência na questão aí do consumo, né? Bom, quando a gente passa para a parte aí do subsolador,
Professor, posso te interromper com uma pergunta que a gente recebeu aqui? Pode ser. Nessa parte, o que o pessoal está perguntando é mais ou menos assim: se para a gente pensar em tanto na lastreagem quanto na regulagem da parte operacional no preparo de solo, se olhar para o consumo da área, pode ser um bom indicativo para a gente começar e depois investigar no campo se está realmente precisando de uma nova lastreagem ou precisando de uma regulagem no equipamento como uma grade. Quando você tem realmente tem os dados, né, de informações, como você disse aí, coletados, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do consumo que eu estou tendo ali naquela área. Se estiver muito fora, assim, muito acima, a gente pode fazer um trabalho, né, de achar aquele ponto de equilíbrio, que eu falei, de ficar até 15% aí de patinagem, conseguir reduzir esse consumo aí, né? Mas é um parâmetro que dá para ser analisado. Se eu tenho as informações, eu consigo, às vezes, monitorar de um talhão para o outro e verificar, mas o que será que foi feito no próximo talhão que está conseguindo diminuir esse consumo, né? Então, é uma forma também de a gente conseguir verificar a questão da redução de consumo, né? Com essas ferramentas aí de coleta de informações. Bom, continuando, a parte de preparo do solo, quando a gente fala sobre o subsolador, tá? O ideal é que o subsolador ele trabalhe com uma condição bastante seca de solo, né? É claro que a condição ideal a gente fala friável, né? Mas muitas das vezes aqui no Mato Grosso a gente não consegue isso, devido aos intervalos que a gente tem, né? Geralmente é feito aqui na região do Mato Grosso e também algumas outras regiões aí do Brasil, o intervalo é curto, tem que fazer numa época que está muito seca. A época muito seca, eu vou comprometer muita estrutura, geralmente do subsolador, e também comprometer a parte rodante do trator. O ideal é a condição friável, né? Aquela que eu pego uma massa de solo, aperto na mão, e ela nem suja muito minha mão, e o rolãozinho que acontece ali onde que a gente aperta, ele não desagrega tanto, né? Porque quando a gente pega uma quantidade de solo, aperta na mão, ela nem consegue fazer agregação de rolinha, porque está muito úmido. E se quando a gente pega e também suja demais a mão, que está com umidade excessiva. Quando está com uma umidade muito excessiva, é o grande problema que vocês vão ver nessa próxima imagem. Deixa eu só voltar. Apertei em cima. Só colocar no modo apresentação, que eu acho que saiu fora. Vou voltar aqui no subsolador. Só estou achando aqui onde que eu consigo voltar no modo apresentação. O que subiu na tela? Professor, isso aí mesmo. Isso, voltou. Bom, quando a gente tem aí a parte que eu estava comentando, a umidade, a gente dá mais um clique aqui, aparece essa imagem. O que aconteceu nessa imagem aqui? Isso aqui a gente fez um teste, pessoal, um ensaio, no local com uma umidade excessiva e subsolou, né? Depois plantou milho. Observe que tem uma linha bem aqui definida, ó, o lugar bem numa linha que se vocês olharem um pouquinho para cima aqui do milho, ele não aconteceu nada quando choveu. Agora, o local que foi subsolado com umidade errada, olha como teve erosão e lavou toda a parte aqui do milho e ficou exposta às galerias que fizeram aqui das ponteiras do subsolador. Por quê? Foi feito uma umidade não certa. Então, o que acontece? O solo não tem o trincamento correto, né? E acaba ficando espelhado e não penetra a água. Então, por isso que o subsolador ele é muito sensível à questão de umidade. Tomar muito cuidado com a questão da umidade do solo que vai ser trabalhada, né? Outra questão é a profundidade que a gente trabalha com as ponteiras dele. Se vocês olharem nessa imagem no canto direito, tem uma linha aqui vermelha, né? E a ponteira está abaixo dela. Vamos supor que isso aí esteja compactado a 30 centímetros, né? Se tiver a compactação máxima a 30 centímetros, sempre eu tenho que aprofundar essa haste de 5 a 10 centímetros abaixo. Para quê? Para eu poder trincar isso aí. Porque tem pessoas que fazem o quê? Deu 30 centímetros, ela vai lá e regula o subsolador a 30. Então, ele acaba encostando a ponteira onde está nessa parte vermelha e compactando mais ainda, né? E aí fala, não deu efeito nenhum aqui o lugar que eu fiz a subsolagem. Então, pode ser essa questão da profundidade ou a questão da umidade. Esses dois parâmetros tem que tomar muito cuidado aí com o subsolador, tá?
Bom, quando a gente fala sobre profundidade, temos que tomar muito cuidado também com a profundidade crítica, que era relacionada ao projeto do subsolador com a largura da ponteira que a gente tem, né? Se a gente observar no próximo desenho, ó, quando eu tenho uma largura de ponteira mais larga, eu consigo aprofundar mais, né, as minhas hastes no solo. Se eu tenho uma largura de ponteira menor, né, pessoal, eu consigo aprofundar menos. Por quê? Está relacionado a esse fator aqui, ó, de 5 a 7. Então, tem que multiplicar o valor, ó, de 5 a 7 vezes a largura da ponteira. Vamos supor que eu tivesse aqui uma largura de 8 centímetros. 8 vezes 5, 40, né? 7 vezes 8 vai dar 56. Então, eu teria que trabalhar essa profundidade aqui, né, de 40 a 56 centímetros. Se eu passo dessa profundidade aí, pessoal, começa a formar galerias também embaixo, porque ela está relacionada com a largura de ponteira. Essa largura de ponteira também vai influenciar, né, na questão dos espaçamentos entre as hastes, né, porque está relacionada com a profundidade. Se eu multiplico aqui a profundidade vezes o fator 1, é para quando eu não tenho ponteira com asa, que é essa aqui, essa mais simples do lado direito, né? Quando eu tenho ponteira com asa, essa curvadinha que está em verde, eu multiplico pelo fator 1,5, consigo distanciar mais uma haste da outra, tá? Aí a gente tem os exemplos. Ó. Quando a gente verifica os tipos de ponteira, a com asa e a sem asa, se a gente não coloca no distanciamento correto entre as hastes, começa a formar esse camaleão que está nessa seta aqui em azul. Começa a formar camaleão no meio. Onde está menor, porque os espaçamentos estão certos. Olha aqui a distância que fica. Aí eu não consigo ter o quê? A desagregação do solo correta, né? E a área mobilizada fica comprometida. Então, perco a qualidade do preparo do solo dessa forma. Então, ano passado, a gente teve a experiência, né? Porque é difícil, assim, no mercado, quando a gente vai procurar em autopeças ou revendas aí de máquinas agrícolas, esse tipo de ponteira de asa é bem difícil de encontrar, tá? A gente teve que entrar em contato com o fabricante que era parceiro nosso, acabou cedendo para a gente fazer os testes, para ver se realmente, né, com o perfilômetro, se a gente conseguir melhorar essa qualidade aí, usando a asa. Então, com os resultados que a gente teve, aqui observando o perfil, a gente usou o subsolador com 3 ponteiras, né? Só para ilustrar como que ficou o perfil. Onde está aqui em verde é o perfil natural. O perfil com a ponteira normal, tá vendo que forma uns camalhões? Ela não trinca. Isso aqui o solo estava bem seco, tá? A gente fez com solo seco. Ó, ponteira normal, forma uns camalhões com os 3, ó, bem evidente. E aqui onde que eu usei com asa, onde está preto, ó. Tá vendo que ele trinca muito mais, a área mobilizada é bem maior, né? Isso aqui ficou evidente quando a gente colocou o perfilômetro para ver. Aí, aqui estão os resultados, né? De acordo com os resultados de pesquisa que a gente teve, a gente observou, né? Observou que quando a gente utilizou 15, 20, 30 e 40 centímetros, né? Fomos afundando aí o subsolador sem asa e com a asa. E aí, quando a gente pega a profundidade de 40, né, que foi a máxima que a gente chegou, a gente teve uma diferença aí na questão de consumo de combustível em torno aí deu uma diferença de 11,2%. Ele aumenta a questão do consumo de combustível, tá? Porque a patinagem realmente aumenta. Porque eu tenho mais atrito, realmente vai ter uma sobrecarga bem maior do que se eu não tivesse a ponteira com asa. Tá? E a questão de qualidade? Quando a gente observa a questão de qualidade, eu só preciso voltar, deixa eu ver se eu consigo voltar um aqui. Anterior. Só voltar aqui que passou, pessoal. Só desculpa aqui o erro. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltar só um pouquinho. Mais uma. Ponteiras. Bom, aqui eu acho que, não sei se travou uma. Tinha um slide anterior, né? Estou tentando voltar ele aqui, que mostrava que melhora a questão da qualidade. Ele estava entre essa aqui da ponteira e aquela de gasto energético, tá? Só ver se eu consigo chegar nela. Ponteira, provavelmente, sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se eu der um ESC, se eu consigo colocar
Vou voltar ela só um pouquinho. Realmente, eu acho que saiu aqui uma parte aqui da apresentação, mas assim, resumindo, né? Ela melhora a qualidade, né? A questão da qualidade, que era um slide que estava anterior aqui. Ela melhora a questão da qualidade da área mobilizada em torno aí de 10% a mais, né? 10% a mais e aumenta o consumo. A gente tem o consumo de combustível e tem um aumento aí em torno aí de 11,2%. No geral, se a gente pegar uma média geral, deu 19,5%, né, de aumento aí na questão do consumo de combustível geral. Aí a pergunta que eu faço, tá? A gente viu que melhora o perfil do solo, melhora o perfil do solo, aumenta o consumo de combustível. Será que a produção minha vai se refletir nessa melhora da qualidade da operação, mesmo eu tendo um maior consumo? Essa questão a gente levantou com o fabricante aí da ponteira, e para esse ano a gente vai fazer um trabalho para ver se esse aumento de consumo de combustível que eu tenho, em média, 20% a mais, será que isso vai se compensar pela melhora da qualidade que eu tenho do perfil mobilizado? Então, essa é a hipótese que a gente tem, né? A dúvida que a gente tem, para ver se realmente se equilibra isso aí. Esse custo Ô, que a gente vai... professor, e é mais ou menos isso que a gente imagina, logo depois a gente vai falar de plantabilidade. Então, eu imagino que uma parte da resposta para essa pergunta, o professor Paulo vai poder também passar um pouco do resultado que você tem em receber uma área bem subsolada, né, bem preparada para receber um bom plantio. Mas uma pergunta que eu tinha para fazer para o senhor é o seguinte: a gente, às vezes, em preparo, fica muito olhando para RPM, pensando em consumo e tudo mais, mas ali tem uma coisa muito legal que o senhor falou que me veio à cabeça, que é a questão da velocidade. Então, talvez acompanhar a velocidade, por exemplo, e ver que tem uma área que está sendo subsolada, por exemplo, numa velocidade muito alta, pode ser que essa subsolagem não esteja sendo feita da forma correta. Pode ser que esse estrondamento que a gente precisa, principalmente se tiver alada, né, a botinha ali, né, a ponta da haste, que realmente seja algo ruim. É mais ou menos isso mesmo? Sim, você tem razão. O subsolador, quando em velocidades mais baixas, ele consegue penetrar mais, né, afundar mais, principalmente quando eu tenho aquela ponteira com asa. Porque a ponteira com asa, como ela tem aquela parte de área de contato um pouco maior para poder destrondar melhor o solo, ela acaba tendo uma flutuação um pouco maior. Se eu vou muito rápido com ela, ela começa a flutuar e não afunda. Tem esse problema, entendeu? Com velocidades mais baixas, ela vai melhor. Não pode ser velocidade alta, senão, igual você disse, acaba flutuando e não consegue destrondar direito. Mas, como ali a gente fez em velocidades baixas, né, foi em 5 por hora, deu para ver bem a diferença, né, de uma para outra pelo perfil. Né? Tem uma qualidade de perfil bem melhor ali quando a gente usa essa... O pessoal chama de asa de andorinha, né? Não é tão fácil de achar no mercado para comprar. Como eu disse, a gente teve uma dificuldade. Mas o que eu quero mostrar ali é o seguinte: falta muita pesquisa nessa área. Eu acho que falta pesquisar um pouco melhor o tipo de ponteira, a angulação de ataque dessas ponteiras, os tipos de haste, porque os trabalhos que se tem são de subsoladores muito antigos, né, década de 80. Então, assim, a gente precisava desses modelos mais novos, até para dar uma informação melhor, pesquisar melhor, para poder melhorar a questão do sucesso do produtor na lavoura, porque ele tem um resultado de pesquisa e fala, para esse tipo de solo aqui, eu tenho que usar essa ponteira. Para essa condição aqui, eu tenho que usar esse modelo. Então, a gente tem muita pouca informação. Quando pergunta, por um acaso a gente conseguiu fazer esse estudo aí, né, porque muito tempo quase ninguém mexe com essa parte mais aí de ponteira, né, então a gente viu que dá uma diferença bastante grande. O que a gente precisa agora é realmente fazer o plantio de alguma cultura para ver se compensa o gasto energético que eu tenho a mais, porque tem gente que tem preconceito, fala, ela destronda melhor, mas gasta muito combustível, mas será, até que ponto compensa isso? Entendeu? Isso que é a questão da dúvida. Né? Bom, e para finalizar, que a gente está comentando aí, é muito importante o uso da tecnologia de informação para a gente levantar as hipóteses das diferenças que a gente tem. Como a gente está comentando desde o começo, se eu tenho trator A, tenho trator B, por que se ele tem o mesmo implemento, está dando diferença de consumo? Igual vi que os resultados iniciais que vocês tinham. Então, os fatores são enormes, desde o equilíbrio operacional que vai estar variando, até a parte aí do preparo do solo,
depois os outros professores vão estar falando de outros temas aí que também vão estar relacionados. Então, tudo isso aí é uma cadeia. Se eu não faço bem feito o preparo do solo, vai influenciar em todas as outras partes. Tá? Apesar de a gente achar que é simples o preparo, você viu que tem vários parâmetrozinhos que a gente tem que prestar atenção que vão impactar muito aí no meu gasto, no gasto de tempo, no gasto aí financeiro que eu vou ter, e às vezes compromete o sucesso da lavoura, isso aí. Ótimo, professor. Acho que ficou bem claro para a gente e a gente vai ver ao longo disso que realmente cada vez mais vai ser importante ter um bom preparo, porque as outras operações meio que vão pagar um preço de um preparo mal feito. Então, se ele for bem feito, com certeza a gente vai colher também os frutos disso, né? Eu vou fazer só uma pergunta, a gente acabou se alongando, uma pergunta que a Angélica mandou para a gente. Ela quer saber o seguinte, se somente a padronização dos pneus nos tratores pode melhorar o consumo de combustível? Com certeza. Aqui na UFMT, nós fazemos ensaios aí de pneus radiais contra pneus radiais. Para você ter ideia, que assim, claro que a tecnologia radial para diagonal dá uma diferença muito grande de consumo, mas já fizemos comparativos entre fabricantes de pneus radiais, radial contra radial, e deu uma diferença bastante grande, né? A gente consegue lá quantidade de 1, 2 litros por hectare de diferença radial para radial. Então, se eu padronizar na minha lavoura uma marca X com desenho X, com altura de garra X, que tem o melhor desempenho, consequentemente, eu vou melhorar muito o consumo, só em questão de pneu. Fora as outras coisas que a gente falou aí de equipamento, de grades, do solador, né, que tem muitas variáveis aí que dá para ser trabalhado. Um outro fator que você falou agora, que até esqueci de comentar, às vezes o subsolador e a grade dá muita diferença de consumo, porque tem aquela chamada pneuzinho, que o pessoal fala no campo, né? O que é pneuzinho? Quando o operador vê que está embuchando muito, ele começa a levantar no comando, né? Levanta no comando, e aí ele vai fazendo aquele monte de buraco, né? Então, assim, não sei se a empresa de vocês tem algum dispositivo, né? Até esqueci de perguntar anteriormente, que mostra quando a pessoa levanta ou abaixa isso aí quantas vezes. E dá para ter um parâmetro para saber se o problema, às vezes, é irregularidade de profundidade que está acontecendo. Né? A gente vê muito isso, a questão de qualidade de preparo, por falta de um controle dessa profundidade. Nós controlamos, sim, professor, não necessariamente a profundidade, mas todo o efetivo da máquina ele é dado pelo um posicionamento correto do implemento, da máquina, a gente não tem um apontamento de hora produtiva, ele é descoberto lá no campo com inteligência. Então, com certeza a gente consegue pegar esses pontos onde o operador pode ter levantado ali o implemento, ter feito algum tipo dessa operação, e é uma boa dica aí para os nossos usuários de acompanhar isso também. Vamos passar para frente, a gente vai te chamando, professor, nas próximas. Brunão, Okay. Você pode tocar a apresentação aí para frente? Claro. Agora a gente vai falar um pouquinho então de plantabilidade. Obviamente, fizemos lá uma base muito bem feita, agora veio a hora de pôr a nossa semente no solo e a gente vai fazer ela com qualidade. Aqui a gente vê que, assim como no preparo, tem uma questão da janela de fazer isso muito bem feito, e a gente queria mostrar para vocês um pouco daquilo que a gente vê que são os pilares e a forma que o plantio pode trazer realmente um resultado excelente para a nossa lavoura. Vamos lá, Brunão. E a gente está falando de uma operação que hoje carrega, né, dentro dela uma tecnologia biológica, uma tecnologia de semente caríssima, né? E, querendo ou não, junto com o preparo está ali. É a primeira vez que a gente tem o contato da semente, né, com o solo, com todo o trabalho que a gente vai desenvolver dentro disso. E, assim, considerar que é uma operação que hoje, se a gente for levar em consideração o custo insumo semente, a gente está falando de mais ou menos 8% do custo de produção, seja dentro de uma lavoura de algodão, uma lavoura de soja, né? E o legal de tudo isso, que a gente também tratou bastante aí com o Thiago com relação ao posicionamento da disponibilidade mecânica, aos triggers, de entender se está tendo variabilidade da velocidade dentro do talhão com o equipamento, com o auxílio da tecnologia, trazer esses parâmetros para dentro, a gente vai estar falando muito de ter a máquina ali disponível para cumprir a janela de plantio. Acho que o Paulo vai abordar bem isso daí. Cumprir a janela de plantio hoje não é plantar ela no tempo mais rápido possível, mas é ter realmente a condição de semeadora com qualidade e pronta para fazer a operação no momento que é necessário. Se precisar parar um plantio para fugir de uma seca ali na frente, prolongar um pouco, mas conseguir fazer tudo isso com qualidade, né, com esse teto da plantabilidade que hoje respeita esses pilares que a gente vê o Paulo
colocando muito para o público, na onde ele passa falando sobre as condições físicas do solo ideal para formar a base da plantabilidade, ter a revisão dos equipamentos muito bem feita, porque isso vai afetar a janela de operação ali, a disponibilidade do equipamento, a velocidade do plantio, que ele tem um trabalho belíssimo aí com relação às falhas de plantio em função disso, a escolha da semente, que não basta a gente ter só a operação rodando com o melhor das máquinas, mas acompanhando a tecnologia que o mercado está disponibilizando hoje, e o grande beabá de tudo isso, que é a profundidade de semente, que é a grande corrida do ouro aí das empresas de equipamento agrícola no mundo, para ter a plantabilidade bem estabelecida, né? E aí o legal de tudo isso é que dentro da plataforma Soniftech, a gente poder acompanhar durante as operações qual a porcentagem de disponibilidade mecânica, poder identificar o alvo da manutenção do equipamento que está sendo crítico, que vai me comprometer numa janela de plantio, que está, como o Thiago falou anteriormente, por exemplo, com um conjunto de pneu diferente, está me trazendo um custo litros por hectare muito diferente do padrão que a gente tem dentro da fazenda. A tecnologia vem para mostrar isso, para fazer a abertura máquina a máquina, comparar modelo a modelo, operador, condição de talhão, às vezes um talhão performando melhor que o outro, que tem ligação, às vezes, com o preparo de solo que naquele talhão que não teve condição, ele vai refletir aqui na frente, né? Então, os relatórios hoje que a Soniftech entrega é realmente para a gente travar as nossas batalhas operação por operação. E aí, com tudo isso, a grande leitura da plantabilidade, né? Os mapeamentos de semente, a população em sementes por metro ou plantas por hectare, para a gente poder identificar se algum tipo de desarranjo na hora da operação, seja na velocidade ou na manutenção do implemento ali que deveria ter tido mais atenção, ela vai refletir lá na frente. Então, poder interpretar esses dados, poder interpretar esses mapas é fundamental, né, Paulinho, para a gente encontrar situações como essa no campo, né? Sem dúvida, Bruno. Bom, boa tarde a todos de novo. Eu gosto desse jeito de bate-papo, Brunão. Eu acho que é bem legal, você vai falando. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Soniftech, né? Falar que é uma honra estar aqui, principalmente no meio de amigos, né? Que a gente conhece. Tá com o professor Tiago, com o Fernandinho, com você, que passou por aqui, o Guilherme. Queria estender esse abraço também para o Daniel Padrão, lá para o Tiago, para o Brunão Crepaldi, para todo o pessoal da Soniftech, falar que é uma honra estar aqui com vocês. E assim, é exatamente o que você falou, acho que nós fomos muito felizes em colocar esses pilares, né? De falar de plantabilidade. Então, ó como é que está ajustado esse webinar, muito legal. O Tiago falou sobre a parte física do solo, né? Então, não adianta nada você querer fazer uma plantabilidade, qualquer um plantio, querer colher, se você não tiver uma condição física boa, tá certo? Não importa se for plantio direto, se for convencional, mas você tem que ter uma condição boa, tá? Então, dentro dessas condições boas, o que acontece? Tem os pilares da plantabilidade. Então, bom, já estamos bem com a física do solo. Então, daí nós vamos ver, começando pela parte da disponibilidade de máquina. Isso é importantíssimo a gente frisar, né, de todo o ganho que a gente tem em conseguir, o Guilherme falou muito bem isso, de conseguir controlar. Eu ter esse controle, né? Eu ter esse controle, uma coisa é o achismo. Eu chegar e falar assim, eu coloquei 7 sementes por metro, eu fiz o meu preparo a 40 centímetros, isso aí é o achismo. Agora, se eu tenho dados, né, para tomar decisão de gestão, isso aí fica excepcional, tá? Professor, e quando você fala, por exemplo, semente por metro, é diferente também você olhar um mapa ali onde você tem a informação que a máquina mandou, linha a linha, metro a metro, ou ter que usar lá, por exemplo, acho que hoje deve estar no quê? Uns 3 técnicos por hectare, mais ou menos, para fazer essa medição a campo. Então, a qualidade da informação também é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Se fosse resumir em uma palavra que essa apresentação nossa, de todos aqui, né? De todos aqui, seria qualidade.
o aumento da qualidade. Então, a condição que eu tenho de mais informação, o que que me dá? Me dá subsídio para eu tomar a decisão de ter mais qualidade, tá certo? É exatamente isso. Então, vamos falar de qualidade, ó. Disponibilidade da máquina, né? Vamos começar por esse slide aqui, disponibilidade da máquina. Se a gente chegar e fizer assim, ó, pegar ao fundo, né? No fundo, eu não sei que não sou eu que estou trocando os slides aqui, não sei quem está trocando. O Bruno que está fazendo, né? A disponibilidade. Eu pegar na fórmula do rendimento operacional, isso é muito legal de falar. Eu tenho largura do equipamento vezes velocidade vezes eficiência. Então, quando a gente fala de rendimento operacional, a gente só fala de velocidade, Guilherme, Bruno. Só fala de velocidade e a eficiência, a disponibilidade da máquina, isso que está provado nessa tabela, nessa planilha que está aqui, né, que a gente consegue com a telemetria, a disponibilidade de máquina é muito importante. Olha ali, ó, olha o dado, 42% da máquina trabalhando. Quer dizer, ela ficou 57% do tempo sem trabalhar. Então, minha eficiência diminuiu, não adianta. Eu posso querer a maior velocidade do mundo. Só que se eu não tiver disponibilidade de máquina, pode perguntar para qualquer produtor, tô certo, Brunão? Fala assim, o produtor, o que você quer da máquina? Eu falo assim, eu quero que ela trabalhe, que ela não pare. Isso se chama, né, no nosso linguajar técnico, disponibilidade da máquina, beleza? Eu tô comandando aqui, Brunão? Vamos ver. Tá. Então, opa, passo 1. Vamos ver se volta. Disponibilidade da máquina. Olha isso aqui que eu tenho para apresentar para vocês. Ó. Isso aqui é real no campo. A gente foi lá e fez a manutenção da máquina. Então a máquina estava soltando uma quantidade de adubo, né? Uma quantidade de adubo X. Daí a gente viu e falou assim, pô, linha a linha está dando erro, né? Isso eu vejo como? Com telemetria, com avaliação, né? Então cada linha está colocando uma coisa. Como é que pode isso? Então vamos acertar? Vamos. Só de limpar a máquina, Bruno, Guilherme, só de limpar a máquina, fazer a revisão dela, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Vamos lá para os dados. Ó, primeiro, ó, a umidade do adubo interfere? A umidade do adubo interferiu, estava tudo os mangotes, o adubo estava empedrado. É claro, se eu tiver pedra no adubo, o que vai acontecer? Vai depositar uma quantidade em cada linha, eu não vou ter uma homogeneidade, não vou ter uma uniformidade. Tá? Então, vamos lá. Ô, professor, será que dá diferença isso? Né? Será que dá diferença isso aqui? Ó, quando a gente vai fazer os treinamentos, né? Quando a gente vai fazer as inspeções, a gente chega e faz lá. Olha isso aqui, ó, linha a linha, né? Linha a linha, como é que estava a máquina antes de se fazer a manutenção? Ou seja, o produtor queria 100 quilos por hectare de adubo, nenhuma linha estava jogando 100 quilos por hectare. Dá uma olhada, né? Cada linha estava jogando uma coisa. Por quê? Estava empedrado, estava entupido. Fizemos manutenção da máquina, né? Fizemos a manutenção da máquina. Nenhuma estava jogando 100. Depois da aferição da máquina. Olha nisso aqui, tá? Isso aqui é dado real, né? Isso aqui é dado real lá de Maracaju, no MS lá, tá? Então, olha a diferença, né? Olha a diferença numa simples manutenção da máquina. O que me acusou? São os dados que eu pego. Ó, cada linha está jogando alguma coisa, então uma coisa diferente, então eu tenho que fazer manutenção de máquina. Daí, né, isso aqui é bom para frisar que o pessoal vai lá e fala assim, a manutenção de máquina não é importante. Se não é. Segundo ponto, segundo pilar nosso, né, Brunão, é a velocidade. A velocidade. Ah, mas por que eu preciso saber? Por que eu preciso saber com a telemetria quanto que o operador plantou? Vocês viram aqueles gráficos lá atrás, né? Então eu tinha velocidade, porque, gente, uma coisa é o que o operador fala ou o que a gente acha, né? Mais uma vez o achismo. Outra coisa é você constatar, tá? Essas duas informações são completamente distintas, tá certo? Só que o que a gente precisa apresentar? Isso aqui a gente tem que apresentar, para todo tomador de gestão. Ó, eu aumentei a velocidade, a correlação é direta. Aumentei a velocidade, eu aumentei minha quantidade de falhas.
de falhas e duplas, tá certo? Então, minha plantabilidade, não aconteceu nada, né? Minha plantabilidade foi para o saco, vamos dizer assim. Então, professor, turma, e o vai, pior Guilherme. seria chegar lá no final, na hora que a lavoura já está implantada inteira, tudo bonito, e você vê toda a tua lavoura desigual ou com uma falha grande. Depois até o Fernando pode falar depois, talvez ele que vai pagar o pato lá na hora que tiver que controlar uma doença, uma daninha, porque ficou aquela falha, né? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Excelente a colocação que você fez. A gente quer fechar a área, né? O que acontece? O operador vai lá e fala assim, ó, o operador, o gestor vai lá e fala assim, cara, já foi comentar isso, minha janela é pequena, eu tenho que fazer, eu tenho que plantar, o Bruno falou isso no começo da fala dele, eu tenho que plantar a minha roça naquela minha janela, tá certo? Quando eu tenho dados, fica muito mais fácil de eu tomar decisão. Então, olha o que um cara que está andando no campo está falando para vocês. A velocidade não é o fator limitante. Não é o fator limitante. O fator limitante se chama disponibilidade de máquina. Tá bom? Eu acho que assim, nós temos que começar a fazer esse plantio com melhor qualidade, tá? E se eu tenho dados para comprovar isso, fica muito mais fácil eu tomar a decisão. Né, Brunão? Professor, deixa eu fazer uma pergunta que o pessoal mandou Claro. lá pelo YouTube. Eles estão perguntando, no caso de não ter uma telemetria, se tem uma periodicidade para fazer essa leitura. O que o senhor acha? Excelente. Excelente a pergunta. O que acontece? Se eu falar para vocês, vamos falar. É que aqui dá mais uma live, né? Mas vamos lá. Se eu falar para vocês, qual que é a periodicidade? Por exemplo, vamos falar em relação ao adubo. Se no começo do dia ele está mais úmido, ele está empedrando, ele vai secando, ele começa a depositar melhor. Olha que loucura, no mesmo dia, tá certo? Então eu tenho que fazer essa avaliação. Mudou as condições, eu deveria fazer essa avaliação. Você pergunta, acho que quem fez essa pergunta fala assim, o que seria o ideal, né? Eu estou falando do ideal. Outra coisa é o que a turma faz, né, Guilherme? Acho que o ideal talvez não seria nem ter a medição, é ter realmente algo que faça essa leitura para você, que aí você não está achando que está certo. Você está comprovando Perfeito. que está certo, mas é óbvio que podem ter pessoas que não queiram fazer isso, né? Perfeito, perfeito. Daí, então, em relação ao adubo, em relação à semente, é outra coisa, a umidade do solo, a umidade da palha, se eu for fazer plantio direto, imagina se eu comecei lá no começo da manhã, a palha está úmida, o solo está úmida, por causa do orvalho. A hora que eu cheguei mais para tarde, ou se não tem muito plantio à noite, hoje a gente sabe, né? Principalmente quem consegue trabalhar vários turnos, já é outra condição. Então, eu deveria... Olha a importância disso, gente. Se eu colocar custo-benefício, pelo amor de Deus, o benefício perto do custo é fundamental. Fala, Brunão. Paulinho, aproveitando esse gancho, né? Então, condição meteorológica hoje não é uma coisa, por exemplo, restrita à pulverização, que as pessoas tanto estão ali com anemômetro no campo, né? Entender a condição meteorológica ali do que você tem, de como começar o plantio, se o teu ponto de orvalho está a tanta temperatura, se a umidade relativa do ar está muito mais concentrada num período do dia, poder usar esse período, por exemplo, para fazer uma revisão básica ali no campo, que não é o ideal, mas é simplesmente fazer aquele ajuste fino para garantir uma disponibilidade, né? Então, tudo que a gente está falando, todos os dados que a gente está interpretando, eles estão relacionados. A gente consegue realmente tomar uma decisão no campo, botar o plantio para rodar, atingir uma janela de plantio e buscar a qualidade. Acho que é isso que a gente quer, né? Com a telemetria, sem a telemetria. Agora, com a tecnologia, com essa geração de dados, é que a gente consegue organizar mesmo ela ali no dia e identificar as batalhas, né? Aquelas coisas que a gente tem que vencer diariamente no campo ali. Exatamente, Brunão. O que acontece? É cheio de detalhes, né? Eu brinco com todo mundo. Todas as operações, o preparo do solo, o plantio e a pulverização, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o que acontece? É tudo cheio de detalhinho. A turma acha que é uma coisa assim, não, regulei, acabou, e toca o pau. Não é assim, é cheio de detalhes, como você está falando. Então, é importantíssimo eu ter essa avaliação, tá?
eu não quero pegar o tempo do Fernandinho, completando aqui, ó, semente, qualidade e profundidade. O Brunão já deu um spoiler aí, né? O que acontece? O que a gente quer hoje? A gente quer hoje saber qual a profundidade que eu estou colocando na minha semente. Por quê? Por que eu quero saber isso? Eu quero ter uma ferramenta assertiva, né? Não adianta achismo mais uma vez, que me dê a profundidade. Porque com o advento do plantio direto, a gente está plantando e está fazendo aquele serrote assim, ó. Principalmente, por isso que eu coloquei essa foto da direita aqui, que é mostrando o quê? É mostrando que a pressão que eu coloco em cada linha, a pressão da linha. Então, se eu deixar a linha, né, de semeadura sem pressão, ela vai ficar pulando. Se eu colocar muita pressão, ela afunda demais a semente. Olha que loucura. Então, eu tenho que saber, né, a pressão correta que eu vou colocar em cada linha para poder colocar a semente o mais uniforme possível. Quer que eu fale uma besteira para vocês? Mais do que a distribuição longitudinal, a uniformidade de semente, essa distribuição horizontal é muito mais importante. Porque o que acontece? Se eu colocar uma semente mais profunda e uma mais rasa, essa mais profunda aqui ela vai demorar muito mais para emergir do que essa mais rasa. Tá certo? Então, essa uniformidade de semente é uma coisa importantíssima. Fora a qualidade da semente, né? Eu não sou vendedor de semente, mas eu garanto para vocês que a qualidade física e fisiológica da semente conta e conta muito. Tá certo? Conta e conta. Ô, louco, o que aconteceu aí? Faz favor, Brunão, volta para nós lá. Isso. Ó, será que conta? Então, vamos lá. Isso aqui, ó, é um trabalho que a gente fez na Cereal Ouro, junto com a Cereal Ouro lá em Rio Verde, mostrando uma plantabilidade boa com semente de alta qualidade e uma plantabilidade e a plantabilidade do operador. Fizemos um lado a lado. Olha a diferença que deu, né? Isso aqui eu estou mostrando, isso aqui é novidade para todo mundo, tá? Esses resultados aqui saíram agora, né? E daí a gente consegue uma diferença de 14 sacos com uma semente de qualidade e com a plantabilidade boa. Isso aqui, pelo amor de Deus, põe aí vezes R$100 o saco da soja, vocês veem o que é essa diferença, né? Ah, professor, então só de uma boa plantabilidade vai dar 14 sacos? Não, é o conjunto de coisas. E outra coisa, isso aqui, né? Pode ser assim, um cara de alta tecnologia, esse range pode ser menor. Um cara de baixa tecnologia, esse range pode ser muito maior, tá? Então isso aqui é uma média, né? Que foi feito. A gente acompanha, viu, professor? O pessoal da Cereal Ouro, eles usam a nossa solução também, e a gente tem visto que eles têm acompanhado todos os parâmetros de plantabilidade e tem tido realmente um resultado diferente na produção deles, viu? Tem tido ótimos resultados lá. Excelente, excelente saber. Esse resultado aqui foi muito legal. A gente chama de plantio ouro porque vale ouro mesmo esse resultado, tá? E para terminar, eu gostaria de falar um pouco do nosso IPS, né, da Inspeção Periódica de Semeadoras, que é o treinamento que a gente faz de tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, eu falo que eu tenho 2 legados. Primeiro é formar bom profissional. O pessoal do GPD que sai aí, tá um deles aqui, tá certo? Que vira excelente profissional. E o segundo legado é levar os conceitos de plantabilidade. Se o produtor ganhar dinheiro, é a felicidade nossa. Beleza? Então, estou à disposição aí também, Brunão, Guilherme, e vamos passar a bola aí, que mais uma vez, eu estou muito contente de estar aqui. Professor, a gente que agradece pela tua presença e de todos os outros, assim, a gente fica muito contente de poder falar em alto nível aqui, falar de qualidade no campo. Acho que esse programa, como o senhor falou, é importantíssimo ir lá no campo e acompanhar. A gente entende que a tecnologia, a Solinftec trabalha com isso, mas a gente não quer que você deixe de ir para o campo, muito pelo contrário. A gente quer que você vá ainda mais, porque você sabe que tem alguma coisa lá que você pode melhorar, que você pode fazer de forma diferente. A gente só não quer que você vá lá para não fazer nada, que vá lá de forma direcionada. Eu sei que o programa IPS pode ajudar muito. Aí o senhor com o programa Plantabilidade 5.0, né? De levar essa técnica lá na ponta para o produtor poder ganhar dinheiro e tomara a Deus que todo mundo ganhe essas 15 sacas aí por hectare. Seria um sonho, né? Beleza, professor. Eu vou pular, me permite as perguntas. A gente fez algumas durante a tua apresentação. Vou passar a bola para o Brunão depois para a gente entrar no tema do Fernando. Fernando, então assim, fizemos um bom preparo,
o plantio caprichado. Agora vai chegar a tua vez. Vamos ter que cuidar dessa lavoura e cuidar dela de forma muito zelosa. A gente se falou de janela em plantio, a gente entende que a tecnologia de aplicação, as pulverizações, elas são quase que como 15 plantios, né? Você vai lá, faz 15 pulverizações, então são 15 janelas que você vai ter que acertar muito bem a condição meteorológica para não ter nenhum problema. O Brunão vai passar aí rapidamente o que a gente tem encontrado um pouco no campo. Depois queria que você pudesse também trazer para a gente as suas impressões. Vamos lá. Legal. Exato. Obrigado, Guilherme. Bom, que a gente vai falar, né, de tratos culturais. Acho que de qualquer cultura que a gente passa aí, ela toma o mesmo peso de tudo que a gente vem falando. A gente ainda tem outras variáveis lá dentro, né? Pressão de bomba, vazão, o alvo da pulverização, formação de gota. A gente começa a entrar ainda mais naquilo que o Paulo frisou bastante, detalhe. Coisas que hoje, quando a gente levanta no dia a dia da fazenda, a gente precisa soltar uma operação no campo, passar uma coordenada para cá, uma ordem de serviço para lá, levar produto para cá, e por muitas vezes esses detalhes eles vão ficando naquela sensação da gente passar e vamos acreditar que está tudo certo, né? E o benefício hoje da tecnologia em cima da tecnologia de aplicação é poder trazer esses parâmetros que a gente enxerga, esses detalhes que têm total diferença no resultado e do investimento que a gente faz, que é altíssimo hoje com os produtos na lavoura e com os equipamentos, que são equipamentos que estão tomando uma proporção de preço absurda, muito grande, e estão sempre presentes na lavoura, 9, 10, 11, 12 entradas na lavoura, né? E poder ter a tecnologia para segurar esses gatilhos e te ajudar a tomar conta disso no campo, te ajudar a guiar se aquela batalha que a gente determinou para pressão, para vazão, para velocidade de aplicação, para todos os parâmetros aí que o Fernando vai trazer para a gente da agroefetiva, poder alinhar tudo isso daí e ainda trazer o fator que a gente comentou também com o Paulo e com o Thiago sobre as condições meteorológicas, que vão desempenhar uma grande responsabilidade em cima da eficácia dessa tecnologia de aplicação, né, Fernando? Então, assim, não basta só a gente ter a bula ali com a gente, fazer o operacional caminhar no dia a dia e não ter um olho para essas condições de detalhe, né, Fernando? É verdade, Bruno. Eu até costumo falar, né, que quem não monitora, quem não acompanha, faz uma aplicação no escuro a qualquer hora do dia, né? Pode estar meio-dia lá, mas você está no escuro porque você não sabe em qual situação você está fazendo aquele trabalho. Exato. E quando a gente está falando de custo, gente, imagina assim, herbicida, fungicida e inseticida, né? Três categorias básicas para qualquer lavoura. A gente está falando de mais ou menos aí 25% do custo de produção da lavoura está dentro desses caras. Então, as condições meteorológicas, um operacional com pressão, vazão, todos os detalhes que precisam ser monitorados, mas não estão sendo porque são detalhes do dia a dia ali, as sobreposições e falhas de aplicação em função da sobreposição, da velocidade e tudo mais. A gente está falando aí, por exemplo, num custo soja de 900 a R$1.000 de investimento que estão colocados ali naquele dia da operação, né, durante a lavoura inteira, e está simplesmente no escuro, igual o Fernando acabou de dar esse exemplo aí, muito inteligente. Então, a gente tem que olhar para esses detalhes, a gente tem que trazer a tecnologia para auxiliar a gente a monitorar essas condições. Fernandão, daqui para frente você fica à vontade, o espaço é seu para compartilhar com a gente esse conhecimento aí. Legal, Bruno. Deixa eu assumir o controle aqui. Bom, aqui você trouxe para a gente algumas das variáveis que vocês controlam, né? Vocês têm o monitoramento, por exemplo, de velocidade, de pressão, de condições meteorológicas, certo? Exato. Porque, assim, como são detalhes e a gente tem a possibilidade de entender aonde eles estão, como que eles variam e qual o comportamento que o ambiente, que a condição está dando para que isso tenha efeito na lavoura, realmente trazer para o cenário de tomada de decisão, mudar o sentido da operação. Muitas vezes parar, muitas vezes trazer um conhecimento que vocês estão passando com a agroefetiva aí no Brasil sobre selecionar a melhor ponta para aquela condição, mostrar que um controle de velocidade pode ser muito mais eficaz.
Então, assim, é dentro desse pacote tecnológico que a gente quer ajudar o produtor a controlar esse investimento aí dos seus 25% dentro da lavoura. Lembrando que esses 25% de investimento a gente faz pensando num retorno muito maior, né? É igual quando você aplica dinheiro no banco, por exemplo, e o investimento, você quer um retorno maior que aquele, então isso se multiplica. Então, o que nós vamos fazer, Bruno, é entender como que esses fatores, eles interferem na tecnologia de aplicação e como que a gente vai utilizar isso a nosso favor para ter esse rendimento maior, né? Muito maior do que aquilo que a gente está investindo. Para a gente poder discutir um pouco esses fatores, Bruno, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês de uma aplicação que tem coisas erradas. Então, vou pedir para você passar o próximo slide e soltar o vídeo para a gente. Isso é uma filmagem feita no Mato Grosso, já tem um tempo, né? A gente estava na beira da rodovia, mas não é um caso difícil de se ver. Vocês viram a oscilação das barras, que é esse movimento para cima e para baixo. Vocês estão vendo as gotas em suspensão, né, por uma longa distância. Então, a pergunta que fica é, o que eu estou errando? O que eu posso melhorar se eu conhecer aquela situação e eu determinar, por exemplo, um padrão de trabalho para não ter uma situação dessa? Na verdade, assim, de quanto que está chegando no alvo e quanto que eu estou perdendo, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse entendimento completo, né? Essa percepção, esse cuidado para a gente entrar nos próximos pontos. Eu acho que todo mundo olha lá de novo. Olha a oscilação que a barra vai fazer. Olha lá, o movimento vertical dos dois lados, né? Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de leigo. Se a gente pudesse dizer que dos objetivos de fazer uma boa aplicação é que esse produto chegue no alvo, certo? Certo. E quando a gente olha uma pulverização como essa, eu fico me perguntando que talvez o que a gente tem que procurar aí é o que ele acertou, porque o que ele errou tá tão na cara, né? Mas tem tanta coisa que a gente acha que é simples e que não é controlada, né? Exato. Por isso que é interessante monitorar. E agora, quando a gente vai para esse próximo slide, que o Bruno já colocou, olha lá, a gente tem primeiro dados de velocidade. Então, eu só copiei o que vocês fornecem, que é esse mapa verde que vocês estão vendo na tela, e cada risco desse, né, eu estou falando de uma forma bem leiga aqui, cada risco desse, da coloração azul, amarela, verde, vermelha, representa uma faixa de velocidade. Então, vocês olham no canto direito da tela, tem faixa de 18 a 20, de 20 a 23, né? De 14, deixa eu fazer aparecer, de 14 a 18. E quando a gente muda a velocidade, a gente muda a pressão, se o pulverizador tiver o controlador de vazão convencional, que é o mais comum, aí muda a pressão e muda a estabilidade da barra. Então, olha, por exemplo, nesse gráfico da esquerda, a dose depositada, a gente faz muita pesquisa, tá, pessoal? Para quem não conhece, a Agroefetivo faz muitas pesquisas para empresas que desenvolvem máquinas, defensivos agrícolas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma deposição a 18 por hora, onde a gente espera que a gente recupere, por exemplo, nos coletores, né, que a gente utiliza na pesquisa, 100% da dose, aquela dose que eu estou aplicando. Então, a 18 km por hora, a gente tem uma certa variação, mas ela é pequena, boa parte dela está ali dentro de 5% de variação. Quando a gente passa já para 25 por hora, que é o gráfico de cima da direita, olha como fica essa variação da dose, considerando que a gente espera 100% da dose recuperada. Então, a gente tem uma amplitude muito grande. E você olha nesse gráfico de baixo, de novo, que a Solinfitec gera, e você vê que você tem lugares que está aplicando a 14, tem lugares que está aplicando a mais de 25. Então, como que fica isso? Né? Então, uma preocupação muito grande. Ô, professor, e te perguntar uma coisa. Quando a gente olha para isso, a gente está falando de equipamentos que têm um controlador de vazão. Vocês têm visto no trabalho da Agroefetiva que mesmo com controladores mais modernos,
que essa variação de velocidade, principalmente a variação brusca, ela tem trazido essas diferenças de qualidade? Foi uma pergunta que chegou para a gente aqui. Essa pergunta é interessante. O que a gente tem de mais atual hoje é a variação, o controle bico a bico por PWM, né, que é o de pulso, que ameniza muito isso, tá? Reduz. Eu vou mostrar daqui a pouco uma outra informação que vai mais de encontro com essa pergunta sua. Mas tem uma coisa que a gente não controla, que é a estabilidade de barra. Isso varia muito de equipamento, tá, pessoal? Como eu disse, a gente estuda muitas máquinas, então a gente sabe que de uma marca para outra, de um modelo para outro, você às vezes consegue uma maior estabilidade ou menor. Mas essa variação, esse limite de velocidade, ele existe para qualquer equipamento. Pode... E aqui talvez caiba até uma segunda pergunta que veio, que é sobre o treinamento também, né? Que talvez essa questão da oscilação e da velocidade, que ter um bom treinamento possa ajudar, né? Isso é fundamental, né? A gente vai muito para a região da Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e não tem região do Brasil assim que você fale, não precisa treinar ninguém, porque as equipes se renovam, a tecnologia muda, então é fundamental. Acho que na área do professor Paulinho também é a mesma coisa, e do Thiago também, então esse treinamento é fundamental. Bom, esse próximo gráfico aqui, pessoal, é para responder essa sua pergunta, Guilherme. O que acontece quando a gente tem variação de velocidade com uma máquina que tem controlador de vazão? Então, por exemplo, ó, se vocês olharem esse gráfico, ele está dividido por velocidades. Então, a máquina começa deslocando a 25 por hora, depois ela reduz para 15 e mantém a 15, retorna para 25 e mantém a 25. Então, quando a gente tem essa variação de velocidade, o controlador ele faz o ajuste da vazão para tentar manter a taxa de aplicação constante. E dependendo do controlador, isso não é regra, tem variações de máquinas, de tipo de bomba, etc., mas você pode ter uma variação da dose, que nesse caso aqui, por exemplo, quando você reduziu, antes de começar a acelerar de novo, teve 200% de variação da dose. Então, você está tendo uma superdosagem, né? Está aplicando mais do que precisa, selecionando indivíduos resistentes, perdendo o defensivo, que o Bruno falou que mostrou para a gente os custos que não é barato. Então, essa consciência a gente precisa implantar. E conhecer o tipo de máquina para a gente saber os limites também, né? Para implantar padrões. Tá legal? Se vocês quiserem ir para o próximo slide, Bruno. Fernando, só complementando assim, né? É engraçado. A gente pode ter a melhor tecnologia no campo, a melhor máquina, a tecnologia mais moderna embarcada nela que o fabricante coloca para regular tudo isso, mas ainda aqueles detalhes, aquela coisa primordial de operação, saber trabalhar dentro de uma velocidade legal. Se tiver uma situação de redução dentro de um talhão, uma curva de nível, que isso já se venha antecipando a operação e não aquela questão do operador chegar em cima e puxar o manche e travar. Assim, aqueles 25% de que a gente está colocando ali, a gente está falando só de insumo, né? Se a gente colocar a máquina, o ativo, pessoas, tudo isso, e ainda a base da operação, a velocidade, a escolha do bico certo, a vazão para o produto e o alvo, né? São coisas que isso vão influenciar tendo o melhor controlador de vazão, a melhor bomba para garantir a melhor pressão. Então, assim, é muito interessante ver que, por mais que tudo aconteça, cresça no mundo na velocidade que está crescendo, as variações básicas, o conceito da operação, ela ainda é muito mandatária. E assim, eu fico muito contente em saber, por exemplo, que ferramentas de dar os triggers ali com relação à velocidade, o excesso de velocidade tanto para cima quanto para baixo, né? Poder ajudar na deposição, proteger realmente esses 25% do custo que a gente desembolsa ali para atacar. Exato, exato. Bom, aqui, Bruno, pessoal, a gente tem um gráfico embaixo, a representação de um talhão, e tem várias linhas coloridas, né? Como vocês estão vendo aí, cada cor dessa representa uma faixa de pressão.
Então, tem linhas vermelhas, amarelas, verdes, azuis. Quer dizer, essa máquina trabalhou nesse talhão com praticamente todas as faixas de pressão possíveis aí de serem trabalhadas, né? E quando a gente varia a pressão, o que muda na pulverização? Né? Muda principalmente a pressão da ponta do sistema, e isso interfere diretamente no quê? No espectro de gotas e, consequentemente, no risco de deriva. Nós vimos aquela máquina lá atrás pulverizando aquelas gotas muito finas que estavam sendo perdidas, porque ela estava muito alta, uma velocidade muito alta e provavelmente numa pressão excessiva. Então, quando a gente olha esse gráfico aí da tela, na parte superior, e a gente vê no eixo de baixo a pressão e no eixo Y, aí na vertical, o percentual de gotas muito finas, menores que 100, que são as que são perdidas por deriva, a gente vê que é um aumento exponencial quando você aumenta a pressão. Você praticamente saindo de 1 bar para 4 bar, ou de 100 kPa para 400 kPa, você multiplica, você praticamente dobra esse risco de deriva, que a gente está medindo aqui pelo percentual menor que 100, né? A gente, aqui nos laboratórios, fazemos estudos de espectro de gotas, né? De risco de deriva, a gente conhece essas correlações, então é outro agravante que a gente precisa tomar muito cuidado para conhecer a faixa de pressão daquela ponta para a gente não extrapolar. E aí entra novamente em treinamento de equipe, em conscientização, em saber, por exemplo, escolher uma ponta adequada para aquela situação que eu vou trabalhar e respeitar a faixa daquela ponta, senão eu tenho que trocar, por exemplo, escolher uma mais adequada. São informações muito importantes, né? Eu acho que uma ferramenta hoje que a tecnologia consegue ajudar muito na questão do treinamento, né, Fernando? É como a gente consegue avaliar operador por operador e cada as condições que ele conseguiu atingir ali durante a operação, a gente consegue até direcionar para as equipes dentro da fazenda qual é a batalha de operador, por exemplo, que ele tem que travar. Então, esse pessoal aqui que opera dentro da faixa aí dos seus 300 kPa, dos 3 bar, que estão de acordo com essa recomendação que a fazenda está soltando, pô, esses caras têm um controle. Agora, identificar esses indivíduos, né, trazer isso para dentro da gestão e falar, vou direcionar um programa de treinamento para esses caras, porque eles que estão, infelizmente, contribuindo para que o investimento fique mais arriscado, né, correr um risco desnecessário. A ferramenta, a gente consegue identificar essas pessoas, ajudar empresas como a Agroefetiva, por exemplo, a medir a eficiência dos operadores e a eficácia do treinamento, antes e pós-treinamento, né? E acho que isso agrega muito. É verdade. Por exemplo, eu treino a pessoa que vai preparar a calda para ela não errar numa mistura. A pessoa seleciona, por exemplo, o adjuvante para reduzir deriva, né? Com validação em pesquisa, uma coisa de qualidade e tal. Aí chega no campo e a gente tem uma aplicação assim. Ou seja, todo aquele trabalho que a gente fez lá atrás está sendo perdido na hora mais importante, né? Uma das mais importantes, logicamente, que é a aplicação. Legal, show de bola. Vamos seguir aqui. Vamos seguir para o último aqui. Mais um, Bruno, para aparecer o gráfico. Exato. Aqui a gente tem na parte de baixo um gráfico que vocês geram também, né? Gerado pela Solinfitec, que indica velocidade do vento, e o outro, do lado direito embaixo, que indica umidade ao longo dos dias, né? E por dia. Então, em cada dia você tem informação da umidade e em cada dia você tem informação de velocidade do vento. Então, existem limites. Por exemplo, vocês olham aqui em cima, na esquerda, você tem esse quadro cinza. A gente sabe que tem limite de temperatura, limite de umidade, média adequada de velocidade do vento, né? Então, por exemplo, temperatura ideal seja menor que 30, umidade acima de 50, vento entre 3 e 10 na média. Não aplicar com ausência de vento pelo risco de inversão térmica, igual está acontecendo nessa foto do pulverizador na direita, que as gotas estão em suspensão. E quando a gente olha essa foto que tem inversão térmica, e a gente olha o gráfico e vê que essas barras de cor rosa, esse gráfico do vento, significa situação
sem vento, com vento nulo é um grande indicativo de que está ocorrendo inversão térmica, por exemplo. A gente tem ferramentas, inclusive simples, né? A gente fala muito disso, para ver se está tendo inversão térmica ou não. Mas é um grande indicativo a ausência do vento. Então, ter esse controle, esse indicativo, esse registro de condição meteorológica ajuda, inclusive, no planejamento da quantidade de máquinas que eu vou precisar, das janelas de aplicação que eu tenho, ou até responde por que uma aplicação não funcionou como eu esperava, né? E interfere, pessoal, as condições meteorológicas até na volatilidade, por exemplo, de um produto. Então, a gente precisa enxergar isso, né? E essa ferramenta de vocês é interessante porque ela traz isso para a gente, né? Não, eu estou dizendo porque não é todo mundo que monitora, eu acho que é até minoria. Então, quando você monitora, você observa as condições, traz uma riqueza grande para as tomadas de decisão. Agora, a gente pode fazer escolha de pontas de pulverização, por exemplo, que nos auxiliam a ter uma flexibilidade um pouco melhor com relação a esses parâmetros. Por isso que a gente precisa treinar as equipes para elas compreenderem qual o parâmetro mais adequado para aquele tipo de aplicação. Então, dependendo da classe de gotas, por exemplo, esses limites que eu falei aqui já podem estar um pouco elevados. Então, esse conhecimento é chave do sucesso. Fernando, e foi legal que você tocou nesse assunto agora no final da apresentação, que correlaciona, né, lógico, a condição meteorológica com a qualidade da aplicação. Além de você treinar o operador, ter uma boa máquina, escolher bem a molécula, se você não tiver tudo isso correlacionado com a condição meteorológica, e isso não quer dizer, por exemplo, a ausência de vento, como você acabou de mostrar para a gente aí no caso da inversão, mas se você não tiver a condição adequada, isso não vai chegar no alvo. A gente tem uma pergunta aqui, que foi feita por uma das pessoas que ajudou a gente a desenvolver essa integração na Solinftec entre o clima e a máquina. Para você ter uma ideia, hoje a solução da Solinftec, ela envia um alerta até para a própria máquina, dizendo para o operador que ele não está numa condição ideal, por exemplo, de vento, no caso desse. E quem ajudou isso a gente a fazer foi o Ricardo Moreira, da AMAGE. Ele mandou uma pergunta para a gente lá pelo YouTube. A pergunta dele é aquela de R$1 milhão, tá? Que é mais ou menos assim, a gente sabe que tem toda essa tecnologia, que tem um monte de coisa legal, o que é que falta para os grandes produtores, para os montadores, fazer um sistema de injeção direta? Essa é difícil, né? Essa é boa. Um abraço para o pessoal da AMAGE, a gente já esteve lá em várias oportunidades, né? Um abraço para o André, que fez a pergunta, eu conheço o André. O Ricardo. O Ricardo, tá. Então, existe já o sistema de injeção direta, tá? Ele existe, tem locais que é utilizado, isso vem se desenvolvendo muito. Uma grande dificuldade que existia no sistema de injeção direta, e ainda existe, é fazer uma dosagem de quantidades muito pequenas, então você precisa de muita precisão das bombas ali para injetar a quantidade correta, né? E no Brasil, diferente de países, por exemplo, do hemisfério norte, você às vezes tem misturas muito complexas, então você tem muitos ativos, o que torna o sistema mais complexo e mais custoso. Eu acho que essas, por exemplo, são algumas das limitações que tornaram o desenvolvimento dessas tecnologias mais lento aí ao longo do tempo. Ótimo. Fernando, e mais uma pergunta que chegou para a gente é assim, ó, pensando em sobreposição e falha, na sua ótica, o que traz, pensando em produtividade, o que traz maior prejuízo? Você ter uma falha maior ou ter uma sobreposição maior, ou os dois são igualmente prejudiciais? Essa é uma pergunta boa também. Os dois são prejudiciais. Se a gente tem uma falha, por exemplo, a gente tem um projeto muito bacana, a gente roda o Brasil falando tecnologia de aplicação, junto com o professor de plantas daninhas. Se uma planta daninha, dependendo da espécie, escapa, são mais de 200 mil sementes que ela vai produzir. Lógico que não são todas que vão emergir, né? Mas
uma parte delas, sim. Então, é problema. Se a gente tem dose alta, a gente pode selecionar indivíduos resistentes. Aquele cara que vai escapar daquela dose alta, ele é muito resistente ou tolerante, né? Então, ele vai multiplicar também, e essa multiplicação vai trazendo complicações para a gente. Então, tanto a dose alta quanto a baixa, ela é problema. A gente faz muito trabalho com aplicação aérea também, com um sistema que a gente chama de IFD, que é o estudo de deposição num fio. E aplicação aérea, por exemplo, pessoal, assim, um percentual muito grande, assim como em terrestre também acontece, tem muita variação de dose. Um percentual grande. E essa variação de dose, tanto na aérea quanto terrestre, traz problemas de resistência, de falta de controle. Então, é um problema que a gente precisa resolver, né? É possível resolver e acho que a gente está no caminho para isso. Eu acho que assim, ó, complementando muito a fala aí do Fernando, igual eles acabaram mostrando bastante, por exemplo, esse trabalho da faixa de deposição com relação à velocidade, né? A gente vive num mundo agrícola dentro do Brasil que cada safra é uma safra. Um ano é a Spodoptera que estoura, um ano é o amargoso que invade a lavoura. Eu acho que quanto mais essa tecnologia tiver no alcance do produtor, para que ele consiga minimizar esses grandes riscos que estão ligados a esses pequenos detalhes que o pessoal está cansado de saber no campo, eu acho que isso vai trazer uma realidade de risco, uma realidade de lavoura muito melhor. Porque é o que a gente vem conversando com o Fernando nos bastidores aí, dentro da lavoura, nas viagens que a gente se encontra. A gente acha que está tudo certo, a gente está comprando o melhor produto, a melhor máquina, mas o ambiente operacional e o ambiente meteorológico, as condições de cada safra, elas estão ali para dizer o seguinte: você tem uma porcentagem de eficácia acontecendo e você tem uma grande oportunidade de ser melhor com a interpretação desses dados. Então, passando assim do preparo ao tema final com o Fernando, gente, tem um mundo novo dentro da agricultura, um mundo novo dentro da lavoura, quando a gente passa a complementar o que a gente conhece de operação com esses dados. Muda muito a concepção do que é certo, do que é errado, do que é novo, do que é velho. Perfeito. Fernando, obrigado de novo pelas tuas informações. Quer complementar alguma coisa? Não, Guilherme, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição aqui, tem o nosso contato no site da Agroefetiva, né? Nas redes sociais, em todas. E eu acho que a mensagem foi dada. Obrigado. E agora eu vou fazer, se eu fiz a pergunta de 1 milhão para você, eu vou fazer a de vários milhões para o Bruno, já que ele falou de expectativa versus realidade. Brunão, a gente ouviu um monte de coisa boa. Quanto que a gente está falando? Qual que é o tamanho do buraco que a gente pode estar perdendo dinheiro e como que a gente pode transformar tudo isso de uma forma rápida? Você tem 1 minuto aí para a gente falar, a gente já estourou bastante o nosso tempo. Vai lá, Brunão. Tranquilo. Gente, expectativa e realidade. Expectativa, operacional rodando, máquina no campo, plantando, preparando, aplicando, melhor produto, melhor máquina, melhor condição. Mas vocês, produtores, pessoal da fazenda, o pessoal que está no staff, que está ali ajudando a operação a acontecer, quando a gente começa a alinhar os detalhes e lembrar e esquecer que assim o produtor ele tem 1000 coisas para fazer na cabeça, o gerente ele tem 1000 coisas para fazer na cabeça, e quando a gente pega essas oportunidades, traz para dentro do detalhe, para poder controlar, para auxiliar com ferramenta de dados, de tecnologia no campo, a gente abre um mundo de oportunidades. A gente está falando de coisas de R$450 por hectare na pulverização do algodão, mais de R$190 por hectare em soja com pulverização, trazer essa gestão de velocidade de plantio, e que o Paulinho abordou bastante com a gente aí. A gente acha oportunidades em cada cultura. Então, eu estou falando de, por exemplo, soja e algodão. É R$16 por hectare na soja, R$6 por hectare no algodão, só ajustando esse tipo de informação, só trazendo o que eles já trouxeram para a gente aí no webinar, para um nível de realmente fazer a gestão no campo. Só de consumo e rendimento de operação, igual o Fernando falou, aquele pulverizador balançando na lavoura, se a gente consegue trazer aquilo a um nível fácil de gestão, usando os triggers, usando
Solinftec na lavoura, a gente está falando R$16 por hectare. Na parte de adubação, igual o Paulinho falou, pô, aquele cenário dos mangotes de deposição de adubação gera mais ou menos do que a gente tem visto nos trabalhos que a gente tem desenvolvendo, R$75 por hectare. Uma gestão, por exemplo, dentro da velocidade de colheita. E olha, de novo, a gente está falando de detalhe. A gente está falando de 2 sacas por hectare, dependendo da condição que a operação se encontra. Fazer a gestão da plantabilidade, o ativo semente, aqueles 8% do custo que a gente vem batendo tão insistivamente aí, e o Paulo é a prova viva disso, de norte a sul do Brasil, a gente está falando de R$280 por hectare. E se a gente somar isso aqui, cara, se a gente trouxer isso para conta no final da lavoura, em Muito situações que o insumo cresce 20%, 30% por ano, a gente estava naquela batalha da produtividade a 4% todo ano ali, tentando crescer, desviando de praga, desviando de tudo. A gente está falando de um montante de dinheiro acima dos R$800 por hectare. Que isso deve dar o quê, Bruno? Uns 50% de todo o custo protegido, cuidado pela tecnologia? Cara, quando a gente fala de plataformas Solinftec, a digitalização, trazer essa interpretação de dados, eu consigo te falar, por exemplo, dentro de soja, pensando na próxima lavoura aí, em torno de 58% do custo de produção. Tá? É um valor muito expressivo, é um negócio que em épocas que a gente está tendo variação de preço, câmbio e tudo que o produtor está passando que a gente não tem nem que ficar lembrando, é um montante de dinheiro gigantesco. É o título do nosso webinar, mais com menos, com técnica, exatamente, que foi tudo que a gente falou aqui no começo da nossa apresentação. Pessoal, acho que está bem explicado. Peço desculpa para quem está assistindo a gente daí ter se estendido. Esse era um papo que a gente queria ter num churrasco, né? Com pessoas tão parceiras com a gente, um papo gostoso, mas acho que foi muito proveitoso. Abro aqui um espaço para vocês se despedirem, falar um tchau para o pessoal aí. Podem passar também o serviço de vocês. Fiquem à vontade. Vamos lá, Thiago. Tá no mudo, Thiago. Tá no mudo, Thiagão. Agradeço aí pela oportunidade de todos estarem até esse momento aí vendo aí as nossas palestras, né? E acredito que tenha ajudado a contribuir aí para levantar alguns pontos. E agradeço a Solinftec por ter feito esse convite, né? Mostrando aí o trabalho que a gente está fazendo aqui no Mato Grosso. Um abraço aí a todos. Vamos lá, Paulão. Bom, queria agradecer mais uma vez a Solinftec pelo convite e falar mais uma vez que é um prazer estar aqui, uma honra de estar com pessoas aqui, com profissionais desse alto escalão e todo mundo que assistiu. Muito obrigado. Também quero agradecer a todos que nos assistiram, agradecer muito a oportunidade dada pela Solinftec também e dizer que é uma honra estar com um time tão bom quanto esse. Legal, pessoal. Valeu, obrigado por terem aceito o convite de estar aqui colocando à prova tudo que a gente já vem há muito tempo falando e vocês provando no campo, tá? A Solinftec agradece realmente, acho que todo o pessoal aí, produtor, gerente de fazenda, o pessoal que teve com a gente que já é cliente, que não é cliente, acho que hoje enriqueceu muito a questão do que é tecnologia, qualidade e baixar custo, reduzir esse custo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Vai ficar tudo gravado para vocês no YouTube, então fiquem à vontade para assistir quantas vezes quiserem, mostrar para os amigos, para os parceiros de vocês. Obrigado, uma boa noite para todo mundo. Até mais.